O Inter deve ter uma mudança muito importante para o confronto contra o Maracanã pela Copa do Brasil. Parece que o Roger, enfim, escutou as críticas, escutou o clamor da torcida colorada. Conforme informação dos colegas Juliano Machado e Thiago Stormovski, Thiago Maia deve começar no banco de reservas contra o Maracanã. E o que isso significa? Que muito provavelmente o Roger vai abrir mão desse esquema com 3 volantes. Esquema esse que deu certo somente uma vez em no mínimo 6 tentativas. E é uma ótima notícia, porque de verdade, eu tava com medo, eu tava com receio que o Roger fosse enfrentar um time da 4ª divisão do futebol brasileiro, jogando em Santa Catarina, onde obviamente deve ter muito mais colorados do que torcedores do Maracanã, e mesmo assim insistisse nesse meio-campo com 3 volantes. Então vou repetir, conforme informação do Juliano Machado e do Thiago Stormovski, Thiago Maia deve começar no banco de reservas, dando a entender pelo menos de que o Roger para essa partida vai abrir mão desse esquema com 3 volantes, vai colocar o esquema padrão que já vinha acontecendo antes, com 2 pontas e um atacante mais avançado e vai para cima do Maracanã. Só que aí abre 2 dúvidas nessa situação. A primeira delas, por que o Thiago Maia e não o Bruno Henrique? Já defendi algumas vezes por aqui que o Bruno Henrique deveria ser o titular no lugar do Thiago Maia, mas hoje me parece que ele está entregando menos intensidade do que o próprio Maia. E a segunda dúvida é, quem é que vai ser esse outro ponta caso realmente se confirme essa informação? De um lado é o Wesley inquestionável, mas e do outro? Bruno Tabata ou Gustavo Prado? Ao meu ver, deveria ser o Gustavo Prado. Vem merecendo mais essa oportunidade, tem entrado melhor nas partidas. Mas vamos ver o que o Roger vai decidir. E tem lateral direito chegando no Inter para o segundo semestre. Há algum tempo eu venho falando por aqui que o Inter vem procurando no mercado um lateral direito, porque o Natan não deve ficar, aliás, não vai ficar. O Natan vinha treinando em separado, em turno inverso, e voltou a ser relacionado devido à lesão do Bruno Gomes, porque ele estava fora dos planos. Ou seja, desde o início o Natan foi usado como uma espécie de tapa-buraco. Não tem outro? Vai tu mesmo. Só que agora abre uma nova janela de transferências. Uma janela excepcional por causa do Mundial de Clubes no mês de junho e depois a tradicional janela no mês de julho. E conforme informação do Globo Esporte, o Inter tem um pré-contrato assinado com o lateral Alan Benítez. Ele que é lateral do Cerro Porteño, 31 anos de idade e que tá chegando em final de contrato. O contrato dele por lá acaba no final do mês de junho. Ou seja, se realmente há este pré-contrato assinado com o Internacional, ele chega sem custos, chega de graça, como a gente costuma dizer. Óbvio, a diretoria colorada nega a informação, como nega praticamente todas as negociações. A gente não pode esperar algo diferente em relação a isso, mas a informação de colegas confiáveis do site Globo Esporte é que o Inter já tem este pré-contrato assinado e o lateral chega ao clube já a partir do mês de julho, já deve atuar pelo Internacional depois deste retorno desta parada devido ao Mundial de Clubes. E isso é um bom negócio de ocasião, porque é um jogador experiente, um jogador melhor do que o Natan, que hoje é o reserva do Aguirre, e que chega sem um grande custo para o Inter. Não vai ter este custo de transação, de compra do atleta. Não é um jogador que vai ser caro, muito oneroso aos cofres do clube. Então é o típico bom negócio de ocasião e que chega para suprir esta necessidade que hoje o Inter tem sem o Bruno Gomes. E caso não dê lá muito certo, caso não apresente um bom futebol, ele pode no mínimo segurar essas pontas, sendo um reserva do Aguirre até o retorno do Bruno Gomes mais pro final do ano. Então o tipo de contratação que me agrada. E repito, conforme os colegas do Globo Esporte, já tem pré-contrato assinado e vai sim ser jogador do Internacional. E agora eu quero a tua opinião aqui nos comentários. Primeiro, quem tu prefere hoje, Thiago Maia ou Bruno Henrique como titular ao lado do Fernando? E como ponta, Tabata
ou Gustavo Prado? E Alan Benítez, é um nome que te agrada? Tu gosta dessa contratação ou tu não conhece o jogador? Vamos trocar aquela ideia aqui nos comentários. E se tu ainda não é inscrito no canal, não fecha esse vídeo antes de te inscrever, ativar as notificações no sininho e também deixar o teu like. Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau!